Alô, contribuinte, alô, todos nós, contribuintes que pagamos impostos. A Receita Federal avisou ao SERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados, uma autarquia, que não vai ter mais dinheiro para pagar o contrato que tem com esta empresa pública a partir de maio. Atenção, contribuintes. A Renata vai explicar o que é o SERPRO, mas basicamente o processamento dos dados de todas as declarações de imposto de renda passam por lá. O que significa que quando no mês que acaba o prazo, você pode ter um apagão do funcionamento por falta de dinheiro. Renata? Essa é a preocupação dos servidores da Receita, Dani. Eu vou explicar essa história. Olha, num ofício que foi enviado pela Receita Federal para o SERPRO, a Receita diz que a partir do dia 12 de maio não tem mais como manter pagamentos para o órgão, para o SERPRO. O SERPRO é o maior provedor de serviços de tecnologia do governo, gente. Ele é encarregado, por exemplo, o Dani já falou aí, de processar todos esses dados do imposto de renda, inclusive a restituição. Qual que é o quadro? A gente está vendo um trecho desse documento no qual eles explicam justamente o enrosco. A Receita diz, basicamente, que o dinheiro está no fim mesmo, que ela precisaria, esse ano, de quase R$1 bilhão a mais, dinheiro esse que não está no orçamento. E que na última reunião da Junta de Execução Orçamentária, que aconteceu em março, esse pedido de mais dinheiro foi feito, mas ele nem foi apreciado. Então, o que a Receita diz? Se nada mudar, o documento a gente acabou de ver ali, ele diz que não é legalmente possível a ordenação ou execução de despesa junto ao SERPRO. Gente, é isso, não tem como pagar. Qual que é o problema? Em maio, a gente vai estar nessa fase final da entrega das declarações de imposto de renda, e num momento importante para processar tudo isso. E foi justamente esse prazo, claro, né? O fato de o dinheiro estar chegando no fim acendeu um alerta, mas o momento também chamou bastante a atenção dos servidores. O presidente do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal, o Sindireceita, o Geraldo Seixas, ele foi categórico nesse sentido. Há um risco de apagão na Receita Federal. O Sindireceita estava justamente à frente de tentar entender a situação, porque há bastante tempo eles estavam vendo que o orçamento, a dotação orçamentária para a Receita nesse ano, ela estava muito baixa. O que o Geraldo Seixas diz? Abre aspas, praticamente todos os procedimentos de análise, fiscalização, cobrança, arrecadação, verificação, atualização de cadastros, tudo isso depende de sistemas. Tá aí o problema, gente. O enrosco tá no fato de que, se a gente olhar para esse ano, a Receita tem uma previsão orçamentária de cerca de R$1,2 bilhão. Isso, a gente compara com o que foi no ano passado, a gente vê a diferença. Gente, no ano passado foi 2,5 bilhões, é menos da metade. Esse orçamento desse ano, ele remonta a 2010, olha só quanto tempo. E o fato que chama a atenção dos servidores, Dani, é que em dezembro, quando eles olharam o que o governo estava prevendo, eles já tinham feito um alerta, inclusive para a cúpula do Ministério da Economia, dizendo que ia ser inviável trabalhar com esse orçamento e que o dinheiro acabaria, veja só, em maio, Dani. Renata, vamos ser muito clara aqui para quem está assistindo, né? Porque, apesar de parecer um assunto difícil, ele não é, ele é muito fácil. A Receita Federal tem que pagar uma autarquia, o SERPRO, uma empresa pública, para fazer o serviço de processamento de dados de uma série de serviços, inclusive o imposto de renda, para você mandar e, se você tiver restituição, para você receber. Isso, todos esses dados, eles passam pelo SERPRO. A Receita hoje mandou um ofício para o SERPRO dizendo: querido SERPRO, a partir do dia 12 de maio eu não tenho mais como pagar o nosso contrato, não tenho dinheiro. O que significa que há um risco de apagão no mês em que você tem limite para apresentar o imposto de renda, o que pode comprometer não só a sua declaração de nada consta ou de tá tudo certo para o fisco, mas também você receber o dinheiro que você tem direito. É bizarro. Exato. E aí a gente tem duas pontas. Então, os servidores da Receita, eu trouxe aqui o que fala o presidente do Sindireceita, já disse, olha, esse negócio é muito sério, passa pelo imposto de renda, mas não é só isso. Então, ficar sem o contrato ativo com o SERPRO envolve uma série de questões. Então, por exemplo, um outro exemplo que ele me deu, olha, empresas do Simples, as empresas menores, elas precisam o tempo todo de uma série de declarações. Esse tipo de serviço pode ficar comprometido. O que me disse o Ministério da Economia? A gente procurou, claro, tanto a Receita Federal
Federal quanto o Serpro. Gente, e aqui tem, olha, uma sinalização de incerteza, mais uma sinalização positiva do Serpro, eu já explico. A Receita diz que, abre aspas, trabalha junto às instâncias competentes do governo para a recomposição orçamentária da instituição, de modo a evitar quaisquer descontinuidades em sua regular operação. Então, a Receita está dizendo, olha, a gente vai lá tentar até o fim para não ter problema, isso ainda não está garantido. Tanto que nesse ofício que a gente obteve, eles dizem que o último pedido que foi feito ali em março, quando o pessoal sentou para decidir para onde ia o dinheiro, nem olharam o pedido da Receita, mas eles dizem que vão seguir trabalhando. O que o Serpro disse? Olha, a gente não pode comentar detalhes do contrato, mas não há risco de prejuízo ao processamento das declarações do imposto de renda, porventura, decorrente de qualquer questão contratual. O que eles estão dizendo? Eu conversei com uma pessoa do Serpro. Olha, ainda que a gente fique sem pagamento, esse serviço aí a gente vai garantir, porque a gente vai estar no meio dessa história. Mas isso tudo, Dani, acontece num enorme enrosco, porque a Receita é muito clara. A partir do 12 de maio, não tem mais como pagar o Serpro. Renata, sei lá, apertem os cintos. O dinheiro sumiu e o piloto também, enfim. Tá, busca o paraquedas. Se você achar um, me chama, que eu pulo junto.